falei demais, viu, Denis? Agora é sua vez. Tá Eu vou legal, tá fazer jóia. uma para você e seja muito bem-vindo, viu? Eu agradeço a oportunidade, agradeço os esforços, né, que vocês têm feito para poder manter essa turma seguindo dessa forma online, como é possível, né? Eu sei que cada um tem as suas dificuldades, mas infelizmente é uma tecnologia que nós temos que aprender a lidar com ela, né? Porque senão a gente acaba ficando para trás e, o mundo está indo nessa direção agora, né? Então a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente faz, se adaptando a esse novo formato, né? Esses novos mecanismos. E mas tudo é possível, né? Eu percebo que muitas vezes, nos trabalhos virtuais que a gente tem feito no Centro Espírita, eu percebo que mudou um pouquinho essa coisa de trazer essa, o ambiente do Centro Espírita, nós acabamos trazendo para dentro da nossa casa, que era uma coisa que não tinha antes. A gente saía de casa, ia para a aula no centro espírita, nos reuníamos, fazíamos a prece, a energização, a gente eleva, né, a nossa consciência, mas quando a gente saía do centro espírita, a gente voltava para os nossos lares e encontrava a mesma realidade da qual a gente tinha deixado antes de quando nós saímos, né? E agora a coisa mudou um pouquinho. A gente tem a oportunidade de trazer o espiritismo mais para dentro da nossa casa, nosso lar, né, que a gente convive. Então eu acho que isso também ajuda um pouquinho mais a gente trazer um pouquinho mais de luz para dentro do nosso convívio, do nosso lar. Então essas coisas dos trabalhos online, eles facilitam isso, ajudam um pouquinho nesse sentido, né? Então, eu vou tentar fazer a nossa projeção aqui da nossa aula. Vamos ver se eu vou conseguir, porque às vezes dá umas falhadinhas. Espera aí, aqui não deu. Vamos ver agora. Espera aí, aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí os slides, certo? Lindo, estou vendo. Opa, opa, opa. Espera aí que eu tenho que colocar o primeiro. Lindo, lindo. Colocar na ordem aqui, pronto. Agora sim. Então, a nossa aula de hoje, ela é assim um resumo, uma retomada de muitas coisas que nós já aprendemos nas aulas anteriores, né? Então, ela fala sobre as normas da vida espiritual. Nós estudamos muitas coisas, né? A lei do amor, a lei do trabalho, e nós vamos rever algumas coisas que já foram estudadas nas aulas anteriores. Essa aula a gente pensa, né? Normas da vida espiritual. Para que, né, nós vamos estudar um tema desses, normas da vida espiritual, se nós estamos aqui, né, no planeta Terra, vivendo uma vida terrestre, no mundo material, mas e para que nós vamos estudar o mundo espiritual, né? E as regras que regem esse mundo espiritual? E a resposta é muito simples, né? Vocês já devem ter ouvido anteriormente que nós não somos é, seres encarnados vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, encarnados nesse corpo físico, né? Então, todos nós somos seres espirituais, nós somos espíritos, né? Somos espíritos encarnados. Como somos espíritos, nós estamos sujeitos
as leis e as regras que regem o mundo espiritual, antes mesmo de estarmos sujeitos às regras dos homens, às regras do mundo material, né? Então nós estamos, antes de estarmos sujeitos a essas regras da sociedade humana terrestre, nós estamos sujeitos às leis espirituais, né? Então, por isso, muito pertinente essa aula, né? Então, aí, quando nós pensamos nas regras que regem o mundo espiritual, nós pensamos na lei divina ou a lei natural, que são as leis que regem a natureza, que são as leis de Deus, que que se sobrepõem a qualquer outra coisa. Então, a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem: é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que se deve ou não fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, essa lei, né? Olha só que os espíritos estão nos trazendo aqui. Que se nós nos afastarmos dessa lei, nós nos afastamos da felicidade. Então, eles nos dão o caminho para nós alcançarmos a nossa felicidade, seja aqui na Terra ou seja no mundo espiritual, né? E aqui nós temos essa imagem aqui de Moisés, né, com os 10 mandamentos, que naquela época, no Primeiro Testamento, era a lei que tinha sido escrita por Deus através de um fenômeno aí espiritual que se acreditava na época. Então, aquilo era a lei e estava escrita numa coisa física, né? Em duas tábuas de pedra, mas tinha ali a lei escrita fisicamente para que os homens pudessem enxergar essa lei. Mas aí eu pergunto a vocês, onde que está escrita essa lei? Né? Onde que está escrita a lei de Deus? Essa lei natural, essa lei que rege toda a natureza e todo o universo. E Kardec perguntou isso na pergunta 621, e os espíritos respondem: na nossa própria consciência. Né? Então, olha só que legal. A gente tem acesso, a gente não precisa fazer 5 anos de direito, frequentar faculdade para aprender a legislação que rege todo o universo. No caso do mundo espiritual, é muito mais fácil de saber todas as leis. Estão todas as leis escritas dentro da nossa própria consciência. Então basta a gente acessar essa consciência, que nós saberemos o que é certo e o que é errado. E é fácil? Eu pergunto a vocês, o que vocês acham? É fácil acessar essa consciência e perceber o que é certo e o que é errado? O que vocês acham? Deixa eu ver vocês aqui. Eu acho que não é fácil, não. Não é fácil? Não, porque às vezes o que é certo para mim não é para outro e assim vice-versa, né? A gente tem mecanismos, né, de saber ter esse parâmetro. Jesus também nos trouxe um parâmetro muito legal, né, que é de a gente fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Essa lei, eu vou retomar esse ensinamento de Jesus um pouquinho mais adiante aqui na aula, mas existem outras formas de a gente acessar a nossa consciência, e através da meditação, através de uma reflexão e através de outros mecanismos que
as leis naturais também nos trazem, né? A lei de ação e reação, de causa e efeito, ela é um grande professor que nos ensina a ver pelo que acontece na nossa vida, o que a gente sente, o que, o que Deus traz na nossa realidade, a gente consegue avaliar e refletir sobre as nossas ações passadas para podermos aprender com essas ações, com a nossa conduta, né? Então a gente tem a nossa história e ela ajuda muito a gente a conhecer e poder avaliar essa questão do certo e do errado, né? Eu vou prosseguir aqui um pouquinho porque isso também a gente vai esclarecendo no decorrer da aula. Aqui. Opa. Não. Então, a nossa consciência é uma coisa que ela traz toda a sabedoria do universo. O Espiritismo nos ensina que nós somos centelhas divinas. Nós temos um pedacinho de Deus dentro da gente, né? Nós somos um pedacinho de Deus, um pedacinho do todo, um pedacinho do universo. Então, como nós somos um pedacinho, nós somos uma centelha divina, nós temos também essa inteligência que rege todo o universo, que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? É a inteligência suprema que rege todo o universo. É a sabedoria plena, é a consciência plena. Nós temos um pouquinho dessa consciência dentro de nós, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Dessa forma, nós temos essa consciência que mora dentro da gente. Então, se nós passarmos a nos conhecer, a buscar esse conhecimento, o autoconhecimento, nós podemos abrir portas de trazer esse conhecimento, essa consciência para fora, de dentro para fora e de fora para dentro também, porque uma coisa é espelho da outra, né? Então, aos pouquinhos, o que nós precisamos então? Nós precisamos do autoconhecimento, que são mecanismos que a escola nos possibilita, né? Através da caderneta, nós podemos fazer a nossa reforma íntima, a gente pode ativar esse autoconhecimento e despertar pouco a pouco essa consciência. E aí eu pergunto para vocês, né? Deus criou essas leis naturais, que nós não podemos fugir dessas leis, porque elas vão aonde nós formos, né? Onde quer que nós estejamos, a lei de causa e efeito, essas leis naturais que regem a vida espiritual, elas nos seguem. E Deus nos criou essas leis e nos colocou numa vida, nos criou simples e ignorantes para começarmos uma jornada. E para que serve tudo isso, né? Qual é a razão da vida? Aí eu queria ouvir vocês, que já estamos aí, né, na aula 91, já estudamos bastante a vida de Jesus Cristo, já estudamos algumas das leis naturais, já vimos vários assuntos, né, que a escola nos trouxe. Eu queria ouvir vocês um pouquinho e queria saber o que vocês acham, qual é a razão da vida. Para que serve a vida? Só um por vez, vai. O que vocês acham? Para que serve essa, essa bagunça toda aqui que a gente está no meio dela? Será que Deus nos colocou aqui só para a gente sofrer, só para a gente
ter esses desafios aí, né? No meio de uma pandemia, escolhemos nascer no Brasil, na zona leste de São Paulo. Para que serve isso tudo aí? O que vocês acham? Eu acho que é pela nossa evolução, a gente evoluiu, será? Eu tenho certeza. Na mosca. Na mosca. Eu tenho medo de responder e não acertar. Não, tá certíssimo. É isso que o Espiritismo nos ensina. É isso que Kardec fez esses estudos todos, né, para a gente poder ter esse respaldo, né? Jesus esteve aqui na Terra, né, nos trouxe todos esses ensinamentos. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Ele não ia querer o mal dos seus filhos, né? Nenhum pai quer o mal de um filho. Um pai quer o bem do seu filho. Porém, quando um filho precisa experimentar uma coisa para aprender, o pai normalmente permite que isso aconteça, né? O seu filho tem aquela curiosidade, nossa, o que é o fogo, né? Eu queria conhecer o fogo. Uma criança, imagina uma criança, né, que vê o fogo pela primeira vez e de repente até seja saudável deixar a criança de levezinho, né, tocar o fogo para ela sentir o que é aquela sensação do fogo, porque senão mais cedo ou mais tarde ela vai querer pôr a mão no fogo. E se ela pôr a mão de uma vez só, ela vai se queimar muito. Então, de repente, se talvez um bom pai que esteja do lado de uma criança, ela, junto com a criança, pode colocar de levinho a mão no fogo, né, numa vela, numa coisa, para ela sentir o que é a sensação do fogo e aprender. Aí, numa próxima vez, ela não vai querer, ela vai tomar mais cuidado, né, para colocar a mão no fogo. Então Deus faz igualzinho com a gente. A gente é ignorante, né? Estamos em evolução, estamos nos desenvolvendo, estamos aprendendo, crescendo, e Deus nos permite certas coisas, certos sofrimentos, que são úteis para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para fixarmos algum aprendizado, para fixarmos alguma lição e evoluirmos aos poucos. Então, por isso que Deus nos permite estarmos no meio de uma pandemia, né? Não é à toa. O mundo precisa mudar, o mundo precisa aprender certas lições que não aprendemos até agora. Ou se aprendemos, não estamos praticando. E precisamos colocar na prática aquilo que aprendemos ou aquilo que em teoria nós sabemos. Então, a pandemia é uma grande oportunidade de deixar o nosso egoísmo de lado, de aprendermos a dar valor às coisas que realmente têm valor e não às coisas que o sistema nos ensinou desde criança, né, nosso contexto social, nosso contexto familiar nos ensinou, né, que muitas vezes que aquilo que tem valor são as coisas materiais ou são essa corrida da conquista material que nós precisamos tanto. E na verdade, as coisas que têm valor são aquelas que a gente não está podendo exercitar agora, né? Aquelas coisas que a gente não está podendo tocar agora. Nos abraçarmos, trocarmos o nosso carinho, o nosso afeto um com o outro, termos uma interação que possibilita o nosso progresso, né? A interação ela possibilita muito o nosso progresso. Então, por isso, essas situações nos trazem o verdadeiro valor das coisas, né? Então eu vou continuar aqui. Então, nada mais é do que a evolução, o objetivo da vida. A evolução, como está aqui na foto. Espera aí que eu passei aqui. Então, né, essa foto aqui ela mostra, né, tudo aquilo que a gente sonha em ter, né, quando a gente é jovem.
Algumas coisas nós conseguimos, outras não. E algumas coisas nos trazem crescimento e outras não também, né? Se ficarmos muito focados na vaidade, no orgulho das conquistas materiais e nos apegarmos muito às coisas materiais, a gente acaba nos prejudicando e prejudicando a nossa evolução. Porque uma coisa é verdade, né? Nós vamos, todos nós deixarmos esse mundo material um dia e essas coisas vão ficar todas para trás. Não vamos levar nadinha com a gente, né? A única coisa que nós vamos levar conosco é a nossa evolução, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivenciarmos, as nossas experiências, né? O amor que a gente trocou, o afeto que a gente trocou com as outras pessoas e a nossa própria melhora, o nosso próprio aperfeiçoamento individual. Isso a gente vai levar com a gente para onde nós formos. Então, o plano divino e a lei da evolução, né? Eles trazem uma ferramenta sensacional para a gente, para nós evoluirmos, que é a reencarnação. Então, a reencarnação, ela é um instrumento de evolução. É a única coisa que faz sentido, que faz a vida ter um sentido. Porque não teria sentido nenhum se nós vivêssemos apenas uma vida. Tudo que a gente aprendeu ficaria aqui. Nessa vida nós desapareceríamos e aquilo não teria nenhuma continuidade. A única coisa que faz sentido é a reencarnação. É nós termos um ciclo e voltarmos, né, a viver aqui na Terra. Então, todos nós já passamos por isso muitas vezes, né? Para estarmos aqui nesse ponto da evolução humana, onde nós já concretizamos muitas coisas, não só na ciência, nos estudos, no mundo material, mas também no mundo espiritual já evoluímos bastante, né? Se nós avaliarmos aí a época medieval, por exemplo, da Idade Média, as pessoas era super comum, né? Se você entrasse em desacordo com o seu vizinho, você pegava a sua espada, ia lá e decapitava ele e pronto, estava tudo certo. Era uma coisa comum. Então hoje nós já evoluímos, né? A gente já não pratica mais isso no dia a dia, né? Graças a Deus. Mas ainda temos muito para evoluir, né? Então, principalmente na questão do trânsito, por exemplo, né? A pessoa que toma uma fechada, né? Às vezes abre a janela e descarrega toda aquela raiva. Então a gente ainda tem bastante para evoluir, né? Mas já melhoramos bastante. Então, para chegarmos a esse ponto, todos já passaram por muitas vidas, né? Então eu gosto muito dessa imagem aqui. Ela mostra todo o ciclo da vida, né? Então todos nós, diversas vezes, já nascemos, passamos já pelo estado de bebê, de criança, de jovem, de adolescente ou aborrecente, né? Que muitos falam aí, é uma idade crítica. Já fomos adultos plenos, já nos tornamos maduros, envelhecemos e deixamos esse corpo material. Aí vamos para o mundo espiritual e permanecemos lá o tanto que for necessário para digerirmos os nossos aprendizados, para nos revigorarmos e nos prepararmos para uma nova encarnação. E aí começa tudo de novo. Já nascemos, né? Nascemos aí sentindo um pouquinho de dor, o médico já dá aquele tapinha no bumbum da criança, a gente já sente aquela respiração, o frio, né? Esse desligamento da nossa mãe, que já é um sofrimento. Então, assim, não é fácil, né, passar esse ciclo todo na nossa vida, mas esse ciclo todo, cada ciclo desse traz um montão de aprendizado, né? Então a gente aprende com todas essas coisas
E esse aprendizado ele vai ficando lá no nosso espírito. Ele vai ficando no nosso arquivo, né? Na nossa nuvem, como dizem hoje aí, né? Você já deve ter ouvido esse termo. Fica na nuvem, né? Que é um HD, é um arquivo virtual, né? Então, o nosso espírito também tem o seu arquivo virtual. Ele fica lá, tudo que a gente viveu, tudo que a gente experimenta. E tudo que a gente causa, tudo aquilo que a gente faz, que a gente decide, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas repercutem, é, repercutem um conteúdo desse arquivo que fica lá, né? Então a gente acaba adquirindo obrigações, a gente acaba adquirindo dívidas ou um saldo positivo também, né? Tudo que a gente faz de bom ou de ruim fica arquivado lá na nossa ficha. E a gente vai ter que saldar essas dívidas ou créditos ou débitos, né? Isso daí vão ser compensados no final da história, né? E aí a gente volta para a nossa vida terrestre para vivenciar esses débitos ou esses créditos que a gente adquiriu nas vidas anteriores, né? E essa que é a explicação para coisas, às vezes sofrimentos ou dificuldades que a gente possui nessa vida e que a gente não encontra explicação nela mesma, né? Que a gente não vê o porquê daquele sofrimento na nossa história de vida, né? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Ou queria fazer algum comentário? Não estou vendo o rosto de vocês. Deixa eu colocar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não? Posso prosseguir? Tá legal. Então vamos continuar aqui. Então aqui, ó, esse desenho da flecha é muito legal, né? Ele mostra que tudo que a gente faz volta pra gente mesmo, mais cedo ou mais tarde. E isso é o que tem a ver com a justiça divina. A justiça divina é justamente isso, é a lei de ação e reação, né? Tudo que fizermos voltará para a gente. Então todos nós estamos obrigatoriamente sujeitos à evolução. Então mesmo que nós não queiramos, nós vamos evoluir, por bem ou por mal, né? A evolução é inevitável. Se não for pelo amor, será pela dor, né? Então, se nós não quisermos evoluir observando os exemplos de outras pessoas, estudando os ensinamentos que nos são trazidos no decorrer de toda a humanidade, né? Esses ensinamentos espirituais, eles existem desde o comecinho da humanidade. Sempre houveram profetas, sempre houveram médiums, embora o nome não era esse para aquela época. Sempre houveram pessoas sábios, grandes sábios que escreveram obras fantásticas, desde muito antes de Cristo, inclusive, da sabedoria indiana, os filósofos da Grécia, alguns profetas até na China, no Japão, no Oriente, os nossos vários filósofos também europeus, e aí, né, Jesus, Allan Kardec, que fez essa obra maravilhosa, que é uma contribuição do mundo espiritual para ensinar a nós termos uma conduta melhor aqui na Terra, a gente aprender a viver, né? Então, o Espiritismo trouxe esse conhecimento. E aí a gente pode aprender, através desses conhecimentos fantásticos que estão à nossa disposição, não só através do curso, mas está aí disponível na internet, nos livros psicografados, né? Em outra literatura qualquer, de várias origens,
Nós temos boas leituras que podemos fazer, né? E aprender. E aprender também com exemplos dos outros, né? Os exemplos que outras pessoas que acabam tendo uma conduta moral mais elevada podem nos ensinar. Então, todos nós chegaremos um dia à perfeição, mas cada um no seu ritmo, cada um no seu, assim, no seu momento, de acordo com o que cada um deve vivenciar. A lição, ela é individual, cada um aprende aquilo que necessita aprender naquele momento. E somos diferentes nesse aspecto, porque cada um está cada um necessita de um aprendizado diferente. Embora estejamos todos na mesma sala de aula, né? É uma sala de aula bem personificada, né? Personalizada, vamos dizer assim, que cada um aprende aquilo que precisa aprender. Estamos inseridos dentro de um contexto onde aquele contexto nos traz o aprendizado que nós necessitamos. Bom, aqui esse livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, né? Que faz parte aí os 5 livros, as 5 obras principais de Allan Kardec, que compuseram o Espiritismo. Ele traz esse código penal da vida futura. É um assunto que está dentro do livro, que é fantástico. Vale a pena ler todo esse capítulo, porque nesse capítulo o Kardec nos traz como que será. Ele traz bastante dessas leis espirituais, né? E como que é a nossa vida no mundo espiritual. Ele traz assim muita coisa interessante de como a nossa conduta moral aqui na Terra repercute na nossa vida espiritual depois que desencarnamos. E ele traz essa informação muito interessante aqui, que o estado feliz ou desgraçado de um espírito é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. O que isso quer dizer, né? No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente observa, né? É trazida a informação de que existem várias moradas na casa de meu pai, né? Existem vários mundos espirituais e cada mundo está num grau de evolução diferente. O nosso mundo aqui na Terra, ele está num determinado grau de evolução que tem coisas felizes e também tem coisas infelizes. Esse grau de evolução que nós nos encontramos, né, esse grau de felicidade ou infelicidade que nós podemos constatar na Terra, ele é inerente ao grau de impureza, ou melhor, ele é inerente ao grau de pureza que nós já alcançamos, ou do grau de impureza que nós ainda não nos libertamos, né? Então, por a Terra ser um ambiente ainda impuro, ainda em evolução, ainda em aperfeiçoamento, por isso que nós temos sofrimento aqui na Terra, né? Nós ainda temos dor, nós ainda temos coisas não agradáveis. Então, quanto mais nos aperfeiçoarmos, mais nós nos aproximamos da felicidade e da pureza. Então, os mundos mais felizes, mais evoluídos, são mundos mais puros, automaticamente. Então, ninguém consegue ser feliz prejudicando outras pessoas. Ninguém consegue ser feliz causando a dor, causando sofrimento. Então, quanto mais nós tivermos consciência dos nossos atos e não causarmos infelicidades ou sofrimentos aos outros, mais nós nos tornamos felizes, mais nós nos tornamos puros e mais nós nos aproximamos da perfeição. Mas isso, lógico, demora muito tempo, né? Porque a gente precisa de um tempo grande para evoluir, né? Então,
cada coisa no seu tempo. Isso não é do dia para a noite, mas nós podemos aí evoluir pouco a pouco, né? Vitória, me diz uma coisa, até que horário que eu posso seguir aqui? Até 21h15, tá bom pra você? Tá, tá legal, tá Eu tô joia. amando essa aula. Que bom, que legal. Então, alguém tem alguma pergunta? Não, né? Então vamos continuar. Bom, outra ferramenta que Deus nos deu que é maravilhosa e que muita gente não gosta, né? A gente tem aqui, principalmente aqui no Brasil, que, sofreu uma influência cultural de diversas raças diferentes, né? Então, é, tem assim, muita gente tem uma resistência, né? A essa questão do trabalho, né? Como nós já vimos em aulas anteriores, né? A lei do trabalho e da justiça, elas são leis que regem também o universo e que são inevitáveis. Não é o trabalho, a gente não tem que trabalhar porque a sociedade nos pede, pra, porque né, temos que pagar conta, né? Por isso nós temos que trabalhar. Não, se a gente estivesse numa ilha deserta, sem a sociedade, sem conviver com ninguém, estivéssemos vivendo sozinhos, ainda assim nós teríamos que trabalhar para garantir o nosso alimento, para garantir a nossa moradia, a nossa proteção, né, e a nossa sobrevivência. Então a gente teria que caçar, pescar, construir um abrigo, teríamos que nos proteger dos animais selvagens, né? Alguém já assistiu aquele filme o Náufrago? Deixa eu ver o rosto de vocês aqui que eu não consigo ver. Vocês já assistiram aquele filme? O Náufrago? Então, é um filme fantástico com Tom Hanks, é um filme antigo, inclusive, que mostra ele é naufragado numa ilha deserta, né? O avião dele cai, ele vai parar numa ilha deserta e aí mostra muito bem várias coisas interessantes, como, por exemplo, a necessidade de interagir com as pessoas, né? Porque ele tinha uma bola de vôlei e ele desenha um rostinho na bola de vôlei para ser o amigo dele, o amigo virtual dele, porque ele não consegue ficar sozinho só, né? Ele precisa de ter um alguém, mesmo que uma bola com um rostinho desenhado, para ele poder continuar vivendo, para ele continuar existindo, né? Então, tudo isso que existe é útil para a gente, né? Então, a lei do trabalho é necessária. A gente tem que para poder sobreviver, a gente tem que trabalhar, né? E o esforço também nos traz a evolução. Além de tudo, o trabalho é tão bom, Deus criou uma ferramenta tão boa que ajuda com a nossa evolução, ajuda a gente a progredir, se esforçando. Quanto mais a gente se esforça, mais a gente progride, mais a gente aprende, mais a gente conquista as coisas, mais a gente se sente feliz, mais a gente ajuda um ao outro, mais a gente ajuda a humanidade a evoluir, mais a gente evolui e aperfeiçoa o nosso próprio íntimo, né? Então, olha só quanta coisa legal mora no trabalho, né? Então, e também a questão do merecimento, porque tudo aquilo que vem fácil, a gente tende ao quê? Tende a não dar valor. E também a gente não pode receber algo que a gente não mereça. Isso vai contra a justiça divina. Tudo aquilo que nós recebemos na nossa vida, ele está de acordo com a justiça divina, está de acordo com o nosso merecimento. Então, muitas vezes a gente observa, nossa, aquela família é abastada, né? Aquela pessoa já nasceu no meio da riqueza,
nunca precisou fazer nada, estudou nas melhores escolas, teve os melhores empregos, os melhores carros, os melhores cônjuges, os melhores trabalhos. E não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe que essa inteligência que rege a reencarnação, ela está de acordo com a justiça divina. Então, cada um alcança aquilo que merece. A gente nasce não só em relação ao merecimento, mas antes, acima do merecimento, aquilo que é necessário para a nossa evolução, para a nossa experiência naquele momento. Então, se nós nascermos numa família rica, é porque a gente precisa aprender a conviver com a riqueza e fazer o melhor uso dela. Se nós nascemos numa família não tão rica assim, é porque nós precisamos aprender o valor das coisas, aprender o valor que realmente tem o trabalho e a conquista das coisas, né? Se nós nascemos no meio da pobreza, é porque aquilo nos vai trazer algum ensinamento. Conviver com aquela situação de necessidade vai nos trazer alguma peça que estava faltando no nosso quebra-cabeça. Alguma pecinha que nós precisávamos para poder completar o nosso quebra-cabeça, o nosso aprendizado geral, né? Então, como eu disse anteriormente, Deus não quer o nosso mal, Deus só quer o nosso bem. Ele não vai nos dar aquilo que a gente precisa para a gente melhorar a nossa vida no futuro. Então é isso. E aí, para podermos alcançar, né, um estágio de evolução um pouquinho mais evoluído, olha só que legal essa foto, né? O astronauta está ali olhando a Terra, tomando uma cerveja, né? Obviamente é uma foto fictícia, né? Não seria possível estar tomando essa cerveja aí, porque o líquido estaria voando aqui, né? Porque na Lua não tem gravidade, né? Então, mas enfim, para chegar aqui nesse estágio, essa pessoa, esse astronauta teve que estudar muito, né? Ele decorou os livros de física, de matemática, né? Ele estudou muita coisa para conseguir chegar aqui na Lua. Então, para nós conseguirmos chegar na nossa Lua, vamos dizer assim, né? Aquilo que a gente almeja, basta a gente trabalhar, né? O Espiritismo traz muito essa questão do trabalho, né? Então, a gente trabalha, ajuda as pessoas, trabalha na caridade, porque na caridade a gente está em contato direto com um bem, e o bem só faz bem, né? Não tem como o bem fazer mal, tudo que a gente faz de bem só vai trazer mais coisas boas para a nossa vida e para a vida dos outros. Então o trabalho é muito importante. E ele deve ser um trabalho honesto. Nós não podemos escolher um trabalho desonesto porque não vai agregar nada à nossa vida, né? Tem muito trabalho desonesto por aí, né? A gente sabe aí no mundo da política, até no mundo comercial, né? No mundo industrial, tem muita gente agindo de má fé e sem ética, né? Então aquilo não vai trazer benefício para a gente. Se trouxer riqueza material, não vai trazer felicidade, porque ele só vai trazer felicidade se ele for honesto. Se nós não tivermos que prejudicar ninguém para exercer o nosso trabalho. Esse trabalho também deve ser fraterno, ou seja, ele deve ser em benefício não só da gente, mas também de outras pessoas, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde nós trocamos o trabalho, né? Eu produzo uma coisa que é útil para você e você produz uma coisa que é útil para mim. E aí a gente vai trocando isso. Por isso a gente tem tanta riqueza hoje na sociedade, porque nós temos essa troca através do dinheiro, né? Que é um instrumento de troca, mas é uma forma de trocar o trabalho de uma pessoa com o trabalho de outra pessoa. Então, não tem como eu fazer todas as coisas que eu necessito, né? Não tem como eu ser médico, ser eletricista, ser pedreiro, ser produtor de alimentos, né? E ser fabricante de veículos, produzir um carro. Eu não consigo fazer todas essas coisas sozinho, né? Então,
A gente precisa cada um fazer uma especialidade e a gente troca. Por isso o trabalho também deve ser coletivo, porque essa troca que possibilita que todos tenham todas as coisas. Ele deve ser útil, porque também não tem sentido nenhum eu ter um trabalho que não é útil para ninguém, né? Não produz nada de útil, aí não é um trabalho que tem nenhum valor, né? Para o trabalho ter um valor, ele tem que ser útil para alguém, ou para mim mesmo, pelo menos. E perseverante, porque se nós não tivermos perseverança, nós não alcançamos os objetivos que nós necessitamos. Vocês verem aqui nessa foto, né, que é muito legal, várias pessoas trabalhando com um objetivo em comum aqui de conquistar, de construir essa casa, essa igreja, não sei o que vai ser aqui, mas é uma coisa que é para o bem de todos, né? Então é muito legal. É isso que essa lei nos traz de ensinamento. E aproveitar as oportunidades, né, que nos vêm e exercer a nossa fé, a perseverança junto com a fé, acreditando que nós vamos conquistar aquilo que necessitamos. Bom, para finalizar aqui, outra lei, né, que nos rege, que é uma das leis, que é a principal lei natural, que é a lei que está presente em todo o universo e muito presente nos mundos mais evoluídos, nos mundos espirituais, a lei do amor, a qual começa dentro do nosso universo interior. Tudo que nós alcançamos, nós alcançamos primeiro dentro de nós mesmos e depois nós alcançamos fora de nós mesmos. Então, o amor, ele começa dentro de nós mesmos. Nós precisamos aprender, assim, desenvolver o autoconhecimento para nos conhecermos, nos aceitarmos como somos e a partir daí começar a nos amarmos. Quanto mais nós nos amamos, mais o mundo fica colorido. Mais nós amamos o mundo, mais nós amamos as outras pessoas. Então, Jesus nos traz, né, o ensinamento maior de todos, que nós devemos amar primeiramente a nós mesmos. Aqui, o resumo de toda a lei, né, de toda a lei universal. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque Deus nos criou. Deus nos criou através do amor. Então, nada mais justo do que nós amarmos Deus, devolver esse amor, aceitar essa criação, aquilo que nós somos. E para aceitar o que nós somos, nós precisamos amar a Deus, porque Ele que nos criou, Ele que nos possibilita a vida. Se Deus não quiser que nós vivemos, nós não vamos mais viver, né? Se Deus decidir que uma árvore vai secar e vai morrer, ela vai morrer, né? Então, Deus nos possibilita estarmos aqui vivos, estarmos aqui vivenciando, experimentando essa vida maravilhosa, cheia de aprendizados, cheio de cores, cheio de sabores, de sensações, né? E Jesus continua: este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amará o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse amará o seu próximo mais do que a ti mesmo. Ele não disse amará a ti mesmo mais do que ao próximo. Ele disse amará o próximo como a ti mesmo. O que significa que nós devemos amar nós mesmos e a partir daí, consequentemente, nós amaremos o nosso próximo.
E a comparação. Será que eu estou amando o próximo igualzinho eu amo a mim mesmo? Será que eu estou praticando para o próximo aquilo que eu gostaria que os outros, né, que o próximo praticasse comigo? Estou fazendo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo? Né? Então, esse é o grande parâmetro. É a resposta daquela primeira pergunta, né, que vocês perguntaram no começo da aula. A gente fazer o bem e querer o bem a todos. Um bem fazer, um bem querer social. Porque só assim nós conseguiremos melhorar as condições de vida, a pureza de vida nesse nosso planetinha chamado Terra. Certo? E para onde quer que nós vamos depois do nosso desencarne, né? Ou em qualquer mundo que nós estivermos vivendo, porque a gente é colocado no mundo de acordo com o nosso grau de evolução, né? Então, se nós melhorarmos a nós mesmos, nós melhoramos o planeta todo e melhoramos tudo que estiver ao nosso redor. Vamos começar a atrair tudo aquilo que for de bom de acordo com a nossa sintonia. E só para finalizar mesmo, agora é o fim mesmo, prometo, há uma das ferramentas maiores, né, para o nosso momento atual, para a nossa libertação, é o perdão. A gente perdoar e aceitar é uma das maiores caridades que existem no nosso convívio do dia a dia com os nossos familiares. É nós perdoarmos e aceitarmos as deficiências, as ignorâncias alheias. Essa é uma grande caridade que nós podemos dar, não só aos outros, mas a nós mesmos, porque o perdão é uma grande libertação. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Aqui eu coloquei também a reforma íntima, né, que é constante, eterna e nos possibilita a cocriação, né? Nós ajudamos o nosso Criador a criar através da reforma íntima, porque nos reformando, nós reformamos todo o universo, porque nós temos um universo dentro de nós mesmos. Então nós reformamos esse universo e alcançamos aí a plenitude no decorrer da nossa evolução. Bom, eu passei aqui um pouquinho do horário, mas se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, né, também, Vitória, quiser comentar alguma coisa. Eu achei uma das partes que eu achei legal quando você falou da nossa evolução, né? Essas leis vêm falando realmente da nossa responsabilidade do reencarne. E essas leis, elas não são só válidas aqui na Terra, é também no plano espiritual, que é lei de Deus, né? Exatamente. Na verdade, tudo se permeia, né? O tempo é uma ilusão, né? É uma ilusão da nossa vida terrestre aqui, né? A gente conta o tempo aqui porque o nosso corpo tem um tempo. É, Mas é no verdade. mundo espiritual é relativo esse tempo, né? É conquista, né? Então, eu acho que essas leis, elas são imutáveis e a gente tem que enquadrar nelas. Muito bem, Denis, amei sua aula. Foi muito clara, né? Eu achei que esclareceu bastante. E essa aula é interessante porque ela vem reforçar todas aquelas leis que a gente estudou, que é a lei da filosofia da dor, que foi a anterior a essa, né? Depois ela vem falando de todas as leis, chamando a atenção para que a gente preste atenção mais no nosso caminhar aqui na Terra. Muito obrigada. Eu Muito que, obrigada eu, mesmo.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Não só de poder participar dessa turma, né? De poder ver um pouquinho o rostinho de vocês, porque eu fazia as aulas e eu não via ninguém, né? Ah, Então, mas foi então, boa também. A gente assistiu, eu assisti todas, né? Depois que eu comentei com ela, foi muito boa. Então vamos assim, acelerando, e vamos pedir para a Selma fazer encerramento para nós, incluindo a Kátia, a Marilei e a Pietra, e a Catarina, viu, Selma? Por favor. Ô, Vitória, mais meia hora de aula. Foi muito rápido. Muito bom, muito bom. Né? que bom, fico feliz. É tão envolvente que a gente passa tão depressa e quando eu olhei, eu falei assim, eu passei o pouquinho do horário, eu falei, nossa, aí eu vi, né, que realmente passou. Mas eu nem tinha percebido, viu? Obrigada. É verdade, viu, o que você falou. Passa tão rápido que foi muito boa a aula. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a esses amigos espirituais que nos envolvem nessa noite, por mais um aprendizado tão necessário na nossa vida. Esperamos, Senhor, cada dia da nossa existência nós possamos lembrar dos ensinamentos de Jesus e procurar pelo prático. Ainda para nós, elenco, que ainda estamos aprendendo. Mas Deus, nosso Pai, nos dá a oportunidade, nessa noite, nós agradecemos desde já ao nosso irmão que se dedicou a nos auxiliar e que possamos, Senhor, sempre estar grato a essas oportunidades. Assim, Jesus, nosso Mestre, envolve neste momento todos nós com a tua bondade, com o vosso amor, permitindo que a equipe médica do espaço, dirigida por nosso irmão Bezerra de Menezes, possa neste momento adentrar o caminho, envolvendo todos, a ela e todos os seus familiares, do lado da Marilei, ou onde quer que ela esteja, e que possa, Senhor, se cumprir com a tua vontade, que dê a todos os enfermos, de acordo com a necessidade e merecimento de todos nós. Esperamos, Senhor, que possamos, cada dia da nossa existência, agradecer a Deus a oportunidade sempre de estarmos encarnados e a oportunidade de ter sempre alguém de boa vontade a nos auxiliar, a seguir os ensinamentos. Assim, Senhor, essa plena de espírito trabalhador da Serra de Jesus, possa neste momento envolver os hospitais, auxiliar os enfermos que lá estão, de acordo com o merecimento de cada um e a vontade de Deus Pai, amparando nossos irmãos moradores de rua, envolvendo, Senhor, a Fundação Casa, amparar todos os enfermos da face de que eles estejam. E que nós possamos sempre te agradecer, Jesus, por estar nos auxiliando, permitindo que sejamos amparados pelo futuro individual, não seja o nosso anjo da guarda. Assim, pedimos à equipe médica que possa bem envolver os médicos, enfermeiros e auxiliares, para que eles tenham a saúde necessária para cumprir com a sua tarefa. Jesus, nosso Mestre, permita que neste momento
noite, nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos concedido, pelo nosso lar, pelos nossos amigos, pela nossa família, familiares, e por aqueles que se diz nossos inimigos. Muitas vezes é eles que nos alerta para poder seguirmos o ensinamento de Jesus. Senhor, seja feita nas nossas vidas a tua santa vontade. E assim nós vamos dizendo obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que a tua luz se faça sobre todos nós, nos dando hoje uma boa noite, amanhã um novo dia, permitindo, Senhor, que na próxima quinta-feira estejamos reunidos no teu nome para mais uma previsão. Que a paz de Jesus seja presente. Amparando todos nessa noite, de acordo com o nosso conhecimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, todos os homens em plano de boa vontade. E assim seja, graças a